E aí, turma, mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje um inciso tratando sobre a desapropriação. Lembrando que a propriedade ela não é absoluta. A propriedade é também excepcionada pela própria Constituição. Vamos lá. Então, o inciso 24, e aqui, turma, já anota aí, é o inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Então, vamos lá. O que fala? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Então, a Constituição autoriza. Esse papo de concurso público que ela não autoriza, está errado. Então, quais as hipóteses? Necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social. Então, nessas hipóteses, pode desapropriar, tá? Só que a Constituição, ela diz mais, turma, ela fala, olha, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, essa é a regra. Só que ela ressalva, né, os casos previstos nessa Constituição. Então, os outros casos são ressalvados. Vamos lá com calma. O que a gente precisa primeiro tirar daqui? Ora, a gente precisa saber, óbvio, que a desapropriação ela é autorizada, só que ela estipula as hipóteses por necessidade. Aqui está atrelado com caráter emergencial. A necessidade, então quando que o poder público vai poder desapropriar alguém? Quando houver uma necessidade pública, leia-se, uma emergência, tá? Na utilidade, já não há uma emergência. Na utilidade, quando a desapropriação, ela é útil para a coletividade. Por exemplo, o poder público precisa construir um hospital ali naquela região, tá? Então não tem emergência, tem utilidade, mas não tem emergência. O interesse social, turma, a gente viu lá no início do artigo 5º que a propriedade ela atenderá à sua função social. Então pode desapropriar quando ela não estiver cumprindo a sua função social, beleza? Mas o mais importante aqui, que cai em prova, o examinador adora fazer confusão para pegar vocês, é a desapropriação nessas três hipóteses. Ela vai precisar, diz a Constituição, uma indenização justa. O que é ser uma indenização justa? Ora, haverá uma avaliação. O poder público não pode desapropriar e querer pagar um valor sem nenhum fundamento. Então, é feita uma avaliação, valor de mercado, tá? Então, essa indenização, ela vai ter que respeitar o valor de mercado daquele imóvel, sob pena do poder público se enriquecer de forma ilícita, desapropriando uma propriedade de 1 milhão e quer pagar 100 mil reais naquela propriedade, diz a Constituição. Não, tem que ser justa essa indenização. E mais, turma, ela tem que ser prévia. Então, como é que a gente vai ler? Antes do poder público desapropriar, ele precisa indenizar, tá? É essa a previsão constitucional. Então, ele quer desapropriar? Beleza, indeniza antes, uma indenização justa, no valor de mercado. E mais, turma, a Constituição determina que essa indenização é em dinheiro, não é em título de dívida pública, não é em precatórios, é em dinheiro que a Constituição permite, na verdade, permite sim a desapropriação. Então vejam que esse inciso parece pequeno, parece rápido, mas ele tem muita informação nele. A gente vai fazer uma questão agora só para ver como é que ficou esse inciso na tua cabeça, beleza? Então, trouxe uma questão cobrada na Polícia Civil de São Paulo, em que a questão disse: o texto constitucional dispõe que a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação. Tá perfeito. Por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. Nós vimos que são as três possibilidades, sim. Nessa hipótese, ressalvados casos previstos na própria Constituição, o proprietário do bem desapropriado terá direito a quê? Nós já vimos. Tem que ser uma indenização justa, tem que ser avaliada, ela tem que ser prévia, ou seja, antes de desapropriar tem que indenizar, e ela tem que ser em dinheiro, são os requisitos que a Constituição impõe para que ocorra o quê, turma? Para que ocorra a desapropriação, tá? Então,
a gente fez esse checklist, vamos lá ver as alternativas. Então, o proprietário vai ter direito a quê? Então, diz para a gente, a indenização ser paga em títulos da dívida pública? Não, nós vimos que é em dinheiro. A receber indenização em créditos de impostos? Também não. Nós vimos que é em dinheiro. Vai ter direito a uma indenização justa, prévia e em dinheiro. É o nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra C. Vamos ver os erros das demais. Ao receber do poder público outro bem de igual valor? Não. Nós não vimos isso no inciso da Constituição. Ele vai ter direito à indenização em dinheiro a ser paga somente após 5 anos? Não, o pagamento é prévio. Então, essa é a alternativa. Se ficou até aqui, porque gostou da aula, dá o like aí, galera. Se inscreva no canal. Bons estudos!